Olá, meus irmãos, boa noite. Que Deus venha abençoar a sua vida nesse momento, em nome de Jesus. Que Deus venha resplandecer o seu rosto sobre cada um de vocês e venha trazer uma paz especial para a sua vida e te abençoar nesse momento de culto, no nome de Cristo Jesus. Eu quero chamar a você para cultuar comigo. Quero chamar você a poder cantar ao nosso Deus. Então vamos começar esse momento com um cântico de louvor ao nosso Deus, o qual eu convido você para entoar juntamente comigo, em nome de Jesus. Vamos lá? Luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz, fique com Deus. Meus amados, é um momento muito prazeroso, é um momento muito alegre poder compartilhar da palavra de Deus com você nesse momento. Eu quero observar com você nesse momento um texto que se encontra em Lucas capítulo 15. É um texto bem conhecido, é um texto
anunciado, pregado por alguns colegas pastores, por alguns irmãos e algumas pessoas, é um texto que fala sobre a parábola do filho pródigo. E há várias vertentes, há vários caminhos a ser percorrido nesse texto, trazendo sempre um princípio bíblico. E eu quero nesse momento ministrar esse texto com vocês. Vamos ao texto? Lucas capítulo 15, verso 11 em diante. O texto diz assim: Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Que Deus abençoe essa palavra lida. Eu li até o verso 24, de 15 a 24. Do 11 ao 24. E é o texto que nós preparamos para pensar com vocês nesse momento desta quinta-feira. Aqui é uma parábola. A parábola geralmente ela é contada. Ela pode ser uma história verídica ou pode ser algo que foi inventado, mas que ela sempre tem uma moral, ela sempre tem algo a ensinar, ela sempre tem algo a demonstrar para um grupo de pessoas ou para uma pessoa. Ela tem um sentido profundo para trazer, uma verdade profunda para trazer para os leitores, em especial daquela época, mas como a Bíblia ela é viva, ela traz para nós também nos dias de hoje, o qual quero compartilhar com você nesse momento. Se observarmos toda a ideia do capítulo anterior e também parte do 15, a Jesus Cristo ele queria mostrar uma verdade para um grupo de pessoas. Ele queria ensinar um grupo de pessoas que ele estava. Ele fala, no capítulo anterior, ele fala sobre a parábola da grande ceia. Ele fala sobre os discípulos como sal da terra. Ele fala que Jesus recebe pecadores. E agora no 15 ainda ele fala sobre a parábola da ovelha perdida. Ele também fala sobre, no capítulo 15, a parábola da dracma perdida. Se observarmos dentro desse contexto aqui, desses textos, Jesus Cristo ele quer mostrar algo para nós. Ele sempre trata a ideia do pecador. Ele sempre trata a ideia de alguém que está desgarrado ou que perdeu e que precisa ser achado. Eu acredito que onde nós estamos, e em especial no mundo cristão, no cristianismo, existem muitas pessoas que abraçaram o cristianismo, abraçaram as igrejas, abraçaram Jesus Cristo, mas por alguma circunstância, por alguma razão, eles acabaram distanciando de Deus. Talvez não porque Ele quis,
mas algumas circunstâncias ele acabou levando a fazer isso. E é exatamente nesse momento, é o ápice dessa parábola, que ela vai nos ensinar sobre isso. E ela vai nos convidar, ela vai dar meios, ela vai nos incentivar a tomar decisões que possam nos levar novamente à pessoa de Cristo Jesus, novamente a Deus. Conta-se então, eu vou parafrasear aqui agora, essa parábola, entre os versos 11 até o verso 24, que um certo jovem, havia 2 irmãos, eles serviam ao seu pai, moravam na mesma casa, comiam na mesma mesa, trabalhavam juntamente ali, viviam em comunhão com a sua família. A ideia é que eles viviam bem, estavam bem. E o texto fala que esses 2 irmãos, entre eles, entendeu que não estava bem. Para si, ele entendeu que não estava bem. Diz que o mais moço, ele chegou até o seu pai e disse: pai, olha, eu quero pegar os meus bens, eu quero pegar a minha herança nesse momento. O pai, talvez não entendendo a situação, com o coração entristecido, ele fez a partilha, o que era do seu filho, ele entendeu que fosse, ele passou para então os bens para o seu filho. Seu filho saiu, pensando que estava fazendo o correto. Ele saiu, porque ele pegou a sua parte que ele estava. Mas voltando novamente aqui, aquele filho, ele vivia bem, mas ele entendia que não estava bem. O que ele tinha, ele percebia no seu contexto de pensamento, ele entendia que não estava bem. Então ele pega a parte que o pai dele dá e sai. Ele começa a gastar. Ele não vê a ideia de que ele precisaria repor alguma coisa. Porque tudo aquilo que você começa a gastar e você não repõe, você vai ter percas, porque vai começar a sair. E quando você não valoriza aquilo que você tem, você começa a ter uma perca de uma forma grandiosa. E quando você, por menos que perceber, você já não tem mais nada, porque foi perdido tudo. E essa perca, às vezes, ela é de uma forma estrondosa, que de repente, quando você dá por si, você percebe que você não tem mais nada. Então, isso aconteceu. E está falando aqui de valores financeiros. Mas a ideia dessa parábola, ela traz muito mais do que valores financeiros. Ela traz uma experiência de vida. Ela traz uma experiência de comunhão com uma família. Quando aquele filho ele tomou a decisão de pegar os seus bens e sair e gastar como ele quis, ele estava rejeitando a sua família. Não era rejeitando, ele não estava pedindo que ele pudesse gastar a parte que ele entendia que ele tinha. Não era só isso. Mas ele estava, de uma certa forma, rejeitando toda aquela comunhão que havia dentro do grupo familiar. Eu pergunto a mim, e eu pergunto a algumas pessoas, será que nesses dias as pessoas não têm perdido esse laço familiar? Será que algumas pessoas não têm pedido para sair das suas casas, para sair das igrejas, e têm perdido essa comunhão da sua família cristã? Se algumas pessoas têm perdido esse berço de uma intimidade e comunhão com Deus, isso não tem desfeito uma certa falta. E ainda mais, não é o momento de retornar para a casa do Senhor? Estamos vivendo, acredito que agora, um período pós-pandemia, pós-Covid, se fala muito sobre isso. Já está começando a abrir para alguns lugares o uso de máscara, somente lugares fechados, e lugares abertos, poder não estar usando a máscara. Já não é o momento também daquelas pessoas que, de uma certa forma, afastaram do Senhor, afastaram das igrejas. Já é o momento de você começar a voltar a buscar ter intimidade com Deus no templo. Cultuar a Deus no templo, onde há uma comunhão de várias pessoas. A Assembleia dos Santos, que é a igreja, onde você poderá externar a sua alegria, externar os seus cânticos, externar a sua comunhão juntamente com mais irmãos.
Não é o momento de podermos agradecermos a Deus por tudo que Ele tem feito a cada um de nós. O texto fala que esse rapaz, depois de gastar tudo que ele tinha, os seus amigos já não eram mais seus amigos. Os seus companheiros já não eram mais seus companheiros, porque eles tinham ele como amigo enquanto tinha dinheiro. Porque ele perdeu tudo, porque gastou de uma forma sem pensar. Na nossa vida cristã, quando você não busca intimidade com Deus, quando você não enche de Deus, a tendência é você se esvaziar e você ficar sem. Porque é Deus que nos dá, Deus que nos preenche. E se você que, mesmo cristão, você afastar dessa intimidade do Pai, da comunhão com Deus, você vai ter percas espirituais. O inimigo vai começar a tirar de você tudo isso. E você não terá uma totalidade da bênção e da presença de Deus. E vai faltar para você. Por isso eu insisto, já é o momento de você voltar para os princípios e para a casa do Pai, para a casa de Deus. O texto fala que aquele jovem, ele tentou um emprego, e o emprego foi justamente cuidar de porcos. Dentro do contexto judeu, nós somos sabedores que, principalmente naqueles dias ali, os porcos eram considerados um animal imundo. O judeu entendia que os porcos não eram um animal apropriado para o consumo. Eles não comiam essa carne, eles eram proibidos pela lei de Moisés comer a carne do porco. E o texto fala que aquele homem, como ele estava em país estrangeiro, estava em um grupo de pessoas estranhas, ele teve que, o trabalho que ele conseguiu foi cuidar então desses porcos ali. O texto não fala que ele queria comer da carne dos porcos, não, mas fala que ele queria comer da comida que era servida aos porcos, mas mesmo assim eram impedidos de tal. Tamanho era a fome dele. E ele começa então a lembrar da casa do seu pai. Ele começa a lembrar de tudo aquilo que ele tinha perdido, que o seu pai tinha, que ele tinha na sua casa. E que ele, de uma certa forma, ele lançou para fora, ele jogou fora. Ele tomou uma decisão de voltar para a casa do seu pai. Ele lembrou que os empregados do seu pai tinham comida, tinha uma roupa limpa, que tinha uma casa para dormir, tinha um travesseiro para colocar a sua cabeça para descansar, uma cama confortável para poder passar a noite. E ele ali não tinha nada disso, porque ele tomou uma decisão de sair da casa de Deus, da casa do seu pai. Então, meu amado, muitas vezes nós saímos, distanciamos e perdemos aquela proteção da casa do Pai. Perdemos a proteção da casa de Deus. E eu acredito que é o momento daqueles que têm afastado a começar a voltar para a casa do Pai, de congregarmos juntos, de reunirmos juntos, de estarmos juntos, porque isso é importante. É o momento de voltarmos para a casa de Deus. E aquele jovem toma essa decisão de voltar para a sua casa, do seu pai. E ele planeja isso, vou conversar com meu pai e ver se ele me recebe como se fosse um dos teus servos. Porque eu já não sou digno de ser chamado seu filho, porque eu tomei uma atitude errada, eu pedi para que ele pudesse então me tirar, para que eu pudesse então sair dessa proteção do meu pai. E aí, quando ele volta lá, ele conversa com seu pai e diz: olha, meu pai, eu pequei contra ti, pequei contra Deus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Eu posso observar que essa ação, eu digo sim, uma ação honrosa, eu vou explicar por que isso. Porque isso representa arrependimento. Isso representa reconhecer que a sua atitude daquele filho foi uma atitude errada. Ele reconheceu isso. E o que falta em nossos dias de hoje é pessoas que possam reconhecer que erraram, que necessita de uma ajuda, que precisa de uma ajuda. Eu preciso reconhecer quando eu erro. Você precisa reconhecer quando você erra e pedir a ajuda para aqueles que possam te ajudar. E Deus está disposto a te ajudar, está disposto a derramar a bênção sobre você, a bênção sobre a sua vida. Meu querido, volta para a casa do Pai. Se você de alguma forma tem distanciado de Deus, volte. São dias que nós precisamos de você. São dias que você precisa estar diante de Deus. Você tem vários compromissos talvez.
mas comece a tomar a decisão, a posição de ter o dia do Senhor para a sua vida. Vamos encher aquele templo, vamos trazer pessoas, amigos, vizinhos e vamos glorificar o nosso Deus ali, porque é isso que Deus quer. Eu convido você então a tomar essa decisão de ir para a casa do Pai, retornar e trazer pessoas, porque lá é o lugar de descanso, lá é o lugar de refrigério, lá é o lugar de bênção. E eu acredito sim que a casa de Deus é o lugar de sermos abençoados, de entoarmos cânticos, de lermos a palavra, de entrarmos em comunhão, de recebermos a cura que Deus quer nos conceder. Isso é importante, meus amados. E o que me chama a atenção, e estou finalizando aqui, é que quando aquele pai viu o seu filho, ele foi ao encontro. Dá a entender que aquele pai sempre esperava o seu filho chegar. E nunca chegava. E quando aquele pai pôde então perceber e ver que aquela pessoa era o seu filho que vinha, maltrapilho, roupas rasgadas, roupas sujas, talvez com a mesma roupa que saiu da sua casa há muitos anos, rasgada, sem sandália nos pés, descalços. O seu pai vai ali ao seu encontro, dá aquele abraço gostoso, um beijo nas suas faces. Talvez chora junto àqueles dois ali. E o filho diz, olha pai, não sou digno de ser chamado teu filho. Eu quero ser aceito e quero um trabalho como um servo, porque eu sei que você cuida. Talvez as lágrimas daquele jovem desciam no seu rosto, mas com certeza as lágrimas de alegria daquele pai também desciam da sua face. E aquele pai talvez o abraçava profundamente e não queria soltá-lo. Meu amado, eu tenho confiança, eu tenho fé, eu acredito que é a mesma forma que Deus usa para com aqueles que voltam para a presença de Deus. As lágrimas de Deus descem com alegria, porque um filho que estava perdido voltou para a casa do pai. A Bíblia o texto diz que aquele pai pediu que trouxessem roupas para ele. Ele colocou roupas novas diante do seu filho. E colocou o anel no dedo. E também colocou sandálias nos seus pés. Isso tem símbolos. A cobertura que aquele pai pôde dar. As vestes reais que o pai pôde cobrir. Trazendo ele novamente para o contexto de filho. Sandália nos pés. Meu filho, agora você não tem um caminho mais errante. Mas agora eu vou mostrar os caminhos para você seguir. Você tem a minha proteção. E ainda mais, o anel no dedo significa que está novamente recebendo a autoridade da família. Que aquele filho tem autoridade para decidir coisas e fazer negócios em nome da família. Então quando você volta para a casa do Pai, Deus põe uma nova cobertura na sua vida. Porque assim, se você está em Cristo, nova criatura você é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo em Coríntios diz isso. Então aquele jovem era uma nova criatura. Ele voltou a pertencer à família de Deus. Ele poderia agora começar a tomar decisões segundo a vontade da família. Ele agora ia andar respaldado segundo a proteção e os caminhos que o seu pai iria mostrar. Eu convido você então nessa noite a retornar para a casa do Pai. Porque lá você terá a proteção de Deus sobre a sua vida. Lá você será abençoado segundo a vontade de Deus. E é isso que eu espero na sua vida. Não fique para trás. Mas entenda que a casa de Deus é o lugar que você vai ter uma proteção, você vai ter um cuidado especial sobre a sua vida. Não deixe para depois, mas vem agora. Faça uma reconciliação com Deus, reconciliação com a sua igreja e volte para a casa de Deus. Não deixe para um outro dia, que seja esse momento aqui agora, que você está assistindo esse vídeo. E não sei qual denominação você pertence, você está conosco ou não, está outra denominação não, mas se estiver ouvindo esse vídeo, toma uma decisão. Converse com o seu pastor, volte para a sua igreja e seja bênção naquele lugar. E Deus te aguarda, Deus espera você. É para você mesmo que está ouvindo essa palavra. Em nome de Jesus. Se você entende que alguém precisa ouvir esse vídeo, repasse ele para outra pessoa que precisa ouvir. E eu creio que essa pessoa vai ser abençoada com essa palavra em nome de Cristo Jesus. Amém. Quero orar pela sua vida, quero orar por você. Se você puder fechar seus olhos comigo, feche e vamos orar. Pai, nesse momento, em nome de Jesus, eu clamo pela Tua presença, pelo Teu poder, porque Tu és o Deus que nos guarda, o Deus que nos abençoa. Eu clamo em nome de Jesus, olhe por essa pessoa que nos ouve aqui agora. Traga a sua presença até Deus e que possa haver uma reconciliação com o Pai. Que ele venha receber o anel no dedo, que traz a confirmação de pertencente a essa família de Deus.
que ele possa receber, ó Pai de amor, a cobertura espiritual que Deus concede a essa pessoa. Sandália nos pés, para que ele venha caminhar os caminhos da sua família, os caminhos da família de Deus. Então eu clamo nesse momento, ó Pai, traga a proteção, cuide dessa família, cuide dessa pessoa. Eu clamo, eu oro, abençoe em nome de Cristo Jesus. Amém. Meu amado, minha amada, que Deus te abençoe, fique com Ele. Não esquecendo que no próximo domingo agora, nós temos nosso culto em nosso templo, aqui na Igreja Cristã Evangélica da Cidade Jardim, na Vila Dom Emanuel, número 200, aqui em Goiânia. Fique conosco. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigado por ficar comigo até esse momento. Que Deus te abençoe.